Eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês, as estratégias que eu uso dentro do meu negócio. Já estou no segmento já há muito tempo e a cada 15 dias eu faço um workshop voltado para temas inerentes e pertinentes dentro do nosso segmento. Gente, olha só, e qual que é o grande desafio hoje de todo o varejo independente? Estar preparado para competir com as grandes redes. Porque, na verdade, quem é o seu concorrente não é o cara que está do nosso lado. Inicialmente, pode ser que seja. Mas quem é o grande concorrente do varejo como um todo são as grandes redes. E para isso, você tem que estar preparado, munido de informação, entendendo como que eles fazem, como eles trabalham, como eles pensam, como eles agem. Qual estratégia eles utilizam? Porque a partir do momento que você sabe como o seu concorrente está agindo com relação à estratégia, fica muito mais claro, muito mais objetivo saber de como é que você faz para trabalhar dentro da área, dentro do segmento. E quando a gente olha para esse processo como um todo, o que é importante entender? Uma frase que eu utilizo aqui é um mantra dentro da minha empresa, que o varejo ele não espera amanhã. Quando você entendeu, identificou um gap, um problema dentro da área, tem que resolver agora. O varejo ele não pode esperar. E quando a gente cria esse senso de urgência dentro da organização, dentro da tua tomada de decisão, fica muito mais claro o que é que você tem que fazer, quais são as decisões que você tem que tomar. E quando você percebeu e sentiu que não está indo bem, você precisa mudar o rumo do seu negócio. Sabe por quê? Porque a pessoa que criou o problema dentro do seu negócio não é a mesma pessoa que vai resolver. Como assim, Guilherme? É a mentalidade que vai fazer resolver. E para isso você precisa mudar de mentalidade. E dentro do NGV é o que eu sempre compartilho, gente, mudança de mentalidade. Porque a pessoa que criou o negócio, que criou a situação, que está indo bem, pode estar indo muito bem, mas pode ser muito melhor, não é a mesma pessoa que vai resolver. E para isso, precisa ter uma mudança de mentalidade. Eu quero compartilhar com você, durante essa trajetória desses 17 anos, 18 anos de experiência dentro do varejo, o que foi que eu fiz e eu faço dentro do segmento. E para dar o primeiro passo, o que eu quero dizer para você? Quem é o Guilherme? Da onde que começou? Porque apesar de você olhar hoje para o meu negócio, olhar para o meu Instagram, olhar para o que eu estou vivendo hoje, há 18 anos atrás foi totalmente diferente. Foi uma outra realidade. Foi uma outra forma de pensar e de viver. Porque eu comecei no segmento de farmácia há 18 anos atrás. E nesse período, eu falo que eu não comecei do zero. Muitas pessoas falam, eu estou começando um negócio. Ok, parabéns, você está começando do zero? Nossa, tá ótimo, eu comecei com menos 400 mil. Foi o pontapé inicial que eu dei dentro da farmácia, devendo 400 mil. E ao longo dessa jornada, dessa trajetória, eu fui aprendendo o que eu deveria fazer. E além de ter um negócio, porque assim, o que a gente tem que entender? O dono de farmácia, ele precisa aprender a viver. Porque quando a gente olha para o nosso negócio farmácia, a gente acaba fazendo o quê? A farmácia engole. Eu falo que parece como se fosse um liquidificador, porque ela engole o dono de farmácia e ele não consegue sair para fora para respirar. E aí vive uma escravidão de porta aberta. Eu vivi, gente. Durante 4 anos da minha vida, eu vivi uma escravidão de porta aberta. Mas eu tinha convicção absoluta que ela tinha data para começar e ela tinha data para terminar. Porque a vida, ela não pode ser resumida só numa foto. Só o que você está vivendo com a sua família naquele momento. Você tem que curtir a jornada, curtir a sua vida, ter liberdade financeira. E é isso que eu venho trazendo para o varejo. Nós precisamos entender que a nossa vida passa muito rápido. E é um flash. E quando você vê, se não está trazendo essa nova versão do novo gestor de farmácia para ter convicção absoluta do que precisa fazer para mudar o seu negócio, vai continuar vivendo aquela mesma jornada, aquele mesmo ciclo da escravidão de porta aberta. E precisa aprender a viver com muita humildade. Eu tenho convicção absoluta. Se eu estou aqui hoje, dentro do meu grupo, dentro das minhas empresas, o que eu mais trabalho como líder, como empreendedor, como investidor, como pai, como marido, é trazer humildade. Porque ela faz buscar as informações corretas. Ter humildade para aprender, humildade para se desenvolver, humildade para se capacitar, humildade para dizer, olha só,
eu nunca vou estar pronto, mas eu sempre vou estar disposto a me desenvolver, a capacitar e correr atrás dos objetivos. Dentro da minha mentoria, eu falo sobre o código A7 e um dos tópicos é objetivo. Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo? Na tua vida pessoal, profissional, financeira, viagem, família, filhos. E lembrar da onde você veio, quem você é. Porque o que não pode acontecer é porque crescer um pouco, vender um pouquinho a mais, está tendo uma receita maior, cria uma desconexão de quem é o empreendedor, de quem é o dono de farmácia. E foi através do que, gente? Não tem uma receita pronta de bolo para ser empreendedor, para ser dono de farmácia. Porque muitos aqui se formaram em farmácia, e vou ser honesto com vocês, eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. Minha esposa é formada em farmácia. Mas independente se eu sou formado em administração ou ela em farmácia, gestão de varejo você aprende no dia a dia. Ninguém te pega na mão e te ensina. E eu bati muita cabeça durante muito tempo, sem ninguém me ensinar. E foi através do quê? Liderando, desenvolvendo, criando, buscando conexões de processo e desenvolvendo pessoas que eu cheguei até aqui. Porque o varejo é gente, o varejo é pessoas. E quando você entende que o varejo é pessoas, que é o nosso maior desafio diário dentro do varejo farma, é como engajar, comprometer, desenvolver essas pessoas para assumir o seu papel, a sua função, e você conseguir ter liberdade financeira. E o que eu te passar aqui, que o que eu consegui transformar dentro do meu negócio e levar para um próximo nível, eu vivo em constantes ciclos dentro da minha empresa, dentro da minha organização. Quando eu subo de nível, melhoro o ciclo, eu vejo que eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu resolvo e subo de nível de novo. E o que é o subir de nível, Guilherme, para você? Cada fase da sua empresa, ela existe um ciclo. Então vamos lá. Ciclo quando começa um negócio. Comecei o negócio, do zero. E aquele é um processo inicial. Pode ser que leve quanto tempo? 6 meses, 1 ano, eu não sei quanto tempo vai levar. Mas aí de repente você cresce. Cresceu. E quando você cresceu, não trouxe gestão embarcada junto. Por quê? Porque ninguém te ensinou. Você vai aprendendo sozinho ao longo do tempo. Mas cresceu, ok, parabéns, cresceu. E quando chega no momento, eu digo que tem um teto. Criou um teto do negócio. Guilherme, eu fiz tudo e eu tô aqui, eu não cresço mais. Não consigo reter colaborador. Não consigo expandir meu negócio. Não consigo aumentar a margem. Chegou no teto. E aí, o que acontece ao longo? Passa um período inerte e começa a cair. E quando cai, cai o quê? Cai o faturamento, desmonta a equipe. Você já viu aquele cara falar, não, eu tô vendendo bem, meu negócio tá bem, tá, mas e aí? Como é que tá o time? Como é que tá a equipe? Tá estruturado? Ah, Guilherme, perdi minha equipe, tô começando tudo de novo. Ok, a venda pode estar indo bem, mas o teu negócio não tá indo bem, porque você não tem pessoas para administrar o negócio. Então isso que é importante a gente entender. E é o ciclo, aí você cai, busca aprendizado, se desenvolve, se capacita, aprende com o erro e dá mais um salto. E esse é o ciclo do empreendedor. Ele sobe, aprende e se não está em constante desenvolvimento, gente, ele cai. É natural. E é por isso que eu digo que a minha empresa vive de fases, porque eu entendo que antes de cair, eu preciso tomar decisão. Não é porque o meu negócio está bem hoje que ele vai estar bem amanhã. Porque tem um ditado clássico, gente. O varejo não espera o amanhã. E a gente precisa tomar decisão rápido. Quero contar um pouquinho aqui sobre a minha história. Em 2007 eu assumi a farmácia da família. Em 2009 eu fundei minha distribuidora de materiais hospitalares e também de produtos farma. Em 2011 eu inaugurei as farmácias Unipreço. Antes eu era franqueado da Farmais. Fiquei durante anos franqueado da Farmais. Em 2015 a gente inaugurou as farmácias FPP, que é um modelo de franquia, eu tenho lojas próprias também. 2020, 23 unidades da Unipreço. E 2022, criação da SPN Pharma. 2023, cheguei a 60 lojas. E 24, iniciei o método NGV. E baseado em todo esse processo, todo esse desenvolvimento, o que eu posso passar para o dono de farmácia? Que eu só cheguei aqui porque eu busquei muita humildade,
muita conexão, muito desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro para chegar aonde eu cheguei. E hoje eu lidero as empresas, hoje eu estou chegando aproximadamente com 1.300 colaboradores, buscando sempre desenvolver alto desempenho. E quando a gente fala sobre lojas, é importante falar sobre o faturamento médio por loja. O quanto importante é o varejo independente olhar e buscar faturamento médio por loja. Porque é aí que você vai conseguir ter liberdade financeira, buscando aumentar o faturamento médio das suas lojas. E foi através do quê? Buscando uma gestão eficiente. Eu sou obstinado por aprender e buscar uma gestão eficiente. E você, como empreendedor, precisa buscar essa gestão eficiente. E eu criei esse movimento do NGV, que é a Nova Geração Varejo, impulsionando o varejo de forma independente para ser alta performance, trazendo os varejos, o dono de farmácia, ele tem que entender que o que você está vivendo hoje não é o que você vai viver amanhã. E para isso precisa ter uma mudança de visão. E foi através dessa missão que eu desenvolvi o método NGV, que é para alcançar o próximo nível do varejo independente. Mas vamos lá, gente. Hoje, qual que é o objetivo de eu estar aqui? É trazer uma consciência e uma visão para você, a importância de tomar passos divisores de águas na sua vida para ter uma gestão estratégica dentro do seu negócio. E quando a gente fala a gestão estratégica, a gente olha só, qual que é a realidade do varejo farma? Eu acompanho os dados do mercado nível Brasil, tá? Dados do mercado nível Brasil. O mercado farma nível Brasil, mês passado, ele teve uma taxa de crescimento de 0,2%. Abril de 25 versus abril de 24. Qual o ponto de atenção? Que de janeiro para cá, o mercado farma ele vem caindo. E quando o mercado farma vem caindo, qual que é um ponto de atenção que eu e você temos que ter? Porque essa fatia da pizza, é muito fácil você crescer abrindo loja, ou mais. O mercado cresce 10, 15% e você cresce 20%. É muito fácil você crescer quando o mercado está crescendo. Agora, quando o mercado está enxugando, você crescer é um grande desafio. E aí, com um ponto de alerta para todos que estão aqui hoje nesse workshop, que além do mercado crescer 0,2%, nós tivemos a alta do medicamento que variou de 3% a 4%. Então, qual o ponto de atenção? Nosso mercado, mês passado, ele evoluiu. E aí, qual é o ponto importante? Que essa fatia da pizza, ela não continuou crescendo no mês de abril. Então, o pedaço da pizza que divide em 8 pedaços, eu não sei quantos pedaços divide o seu mercado, que é uma pizza, em 3, 4, 5, para aumentar as vendas sua, ou o seu concorrente aumentar as vendas dele, ele não pode contar com o crescimento do mercado. Ele vai ter que ser mais eficiente do que você. Ou você vai ter que ser mais eficiente que ele para ganhar esse pedaço da pizza, que é o mercado. E ele está em constante evolução e transformação. E para isso é preciso aprender a jogar um jogo diferente, ter uma visão clara de quais são os objetivos que você precisa buscar dentro do seu negócio para que ele seja realmente diferente. Gente, olha só, e o que a gente precisa entender que as grandes redes têm hoje, e é um diferencial competitivo e que sai na frente de muitos do varejo de forma independente. Eles têm escala de pessoas, escala de negócio, escala de lojas, onde ele consegue fazer o quê? Sair na frente. Quando ele abre uma filial, uma farmácia, você já parou para pensar quando uma rede abre na sua região, do nada você está aí com um faturamento de 200, 300, 100, eu não sei qual é o seu faturamento, mas ela abre vendendo o dobro do que você vende, 3 vezes mais do que você vende. Por quê? Porque ela tem tecnologia, ela tem um ecossistema onde ela se relaciona, ela tem recursos financeiros, tecnologia, recursos de conexões, de entendimento, de verdade, de fornecedores. Ela consegue buscar escala onde o varejo independente não consegue. E aí é um ponto de atenção importante. Ela tem os dados de mercado, onde ela consegue saber o mercado que ela está abrindo, qual o potencial daquele mercado. E que muitos têm dado, mas não tomam a decisão, e outros não têm dados e não fazem nada. E é importantíssimo. Dados do IQVIA
mostram que quem tem os dados cresce 2, 3 vezes mais rápido. Gente, olha só a importância de você acompanhar os dados do IQVIA do mercado. E hoje o nosso novo cliente, eu falo novo por quê? Porque, gente, esse novo cliente, ele está vivendo uma transformação, eu digo que é uma metamorfose. O cliente da farmácia, antes, ele ia muito mais na sua loja do que ele vai hoje. Se a sua loja já tem um nível de maturidade, mais de 24 meses, e está no mercado estabilizado, que não tem interferência de rua, de concorrente, assim por diante, você pode olhar que lojas maduras, elas caem o número de clientes, anos versus ano, mas ela aumenta o ticket médio. Isso faz com que aumente o faturamento. E por que isso acontece? Porque o seu cliente, que é o meu cliente, está indo menos na farmácia. E você precisa tomar uma decisão. Como é que você faz para aumentar suas vendas, sabendo que o número de clientes da sua loja está diminuindo? E o nosso cliente, ele tem necessidades básicas emergenciais. Exemplo, atendimento rápido. O quanto hoje o seu sistema, o seu RP, o seu computador, o seu frente de caixa, o frente de loja está sendo rápido. E ele tem que ter uma experiência fluida. Gente, olha só. Quando eu vejo loja com 1 milhão de expositores, dificultando a trafegabilidade do cliente dentro da loja, dificultando a leveza do cliente dentro da loja e a loja ficar carregada, o cliente ele não se sente à vontade. Ponto importante, se você puder ter uma agenda, um caderninho, anotar para que você olhe para a sua loja e entender como é que ela está hoje. Será que hoje o teu cliente está sendo atendido rápido? E vou te dizer, hoje um cliente farma, ele para ser atendido em loja, ele gostaria de ser atendido em menos de 3 minutos. Anota esse número, 3 minutos. Olha a sua loja em horário de pico, quanto tempo demora para o seu cliente ser atendido. Olha para a sua filial e entende como é que está a layoutização de loja. Existe fluidez, trafegabilidade? Ou está sobrecarregado? E qual o nível de relacionamento que o seu time tem com o seu cliente? Esses são os grandes desafios que você precisa aplicar dentro do seu negócio. Guilherme, eu tenho um relacionamento muito bom com o meu cliente. Ok, mas você tem uma ferramenta de CRM? Você sabe quando acaba o medicamento do uso contínuo do seu cliente, ele liga para ele antes de acabar? E o anticoncepcional, como é que funciona? Relacionamento com o cliente é tudo dentro da organização. E olha outro ponto importante, a farmácia também é local de você desenvolver pontos fortes. Porque a região que você atende tem um raio de atendimento. Para pensar, hoje a sua filial, o raio de atendimento, quanto mais próximo da sua loja, mais é o número de clientes que você atende. Quanto mais longe vai aumentando o raio, menor o número de clientes que você atinge. E o seu desafio é como que eu me torno referência nesse raio que eu atuo e como que eu faço para me conectar com os clientes que estão no raio maior. E para isso, gente, existem ferramentas de CRM para você se conectar realmente com o cliente. E sem falar da omnicanalidade. Hoje existem várias maneiras digitais de você vender mais para o seu cliente. App, e-commerce. Os aplicativos estão dominando o mercado farma. Estão cada vez tendo maior referência. Televendas. E o quanto que você vem utilizando esses pontos básicos para melhorar o fluxo de vendas da sua loja. Ou está apenas esperando o cliente chegar até na loja. E olha só, convênio farmácia. Será que você tem claro hoje todos os fornecedores, todos os clientes que você consegue se conectar e trazer para dentro do seu negócio? Porque vamos falar a verdade, gente. Hoje aqui dentro da minha empresa eu tenho um departamento de convênio. Porque convênio é importante, é fidelização de cliente. Independente de qual seja o tamanho da sua farmácia, você tem que colocar um ponto de atenção. Convênio é um ponto importantíssimo para reduzir o seu desconto, para aumentar a sua margem e gerar fidelização de cliente. E a minha pergunta é, quando você olha para o seu negócio hoje, o que eu falei aqui, abordei com vocês, ponto, é um tópico importante.
Dentro do NGV eu falo sobre os 4 P's do varejo farma, que é o ponto, que é ter o produto. Olha só, gente, eu quero falar algo para vocês. Se você hoje está no seu negócio, tenta buscar vender mais, já fez de tudo, não consegue vender, você precisa olhar e olhar o primeiro P, que é ponto. Será que o seu ponto está ideal e adequado? É estratégico ou não? Primeiro P de ponto. O segundo P de produto. O varejo farma independente perde muita venda de RX, de ético. Por quê, Guilherme? Porque, primeiro ponto, questão do tributário. Trabalha com Simples Nacional. As grandes redes trabalham no lucro real. Ela consegue dar um desconto que você no Simples Nacional não consegue trabalhar. E às vezes você está pagando para trabalhar no Simples Nacional e não sabe. Tributário. Segundo, baixa margem do RX. Quando você tem baixa margem, não dá atenção. Varejo independente precisa ter foco em RX. Porque é a partir desse momento que você consegue compilar a receita como um todo. Nível de ruptura altíssimo. Você acaba tendo um nível de ruptura acima do normal e não dá conta o quanto está perdendo de venda, faturamento. Eu digo que o dinheiro está escorrendo pela sua própria mão e você não percebe. Não percebe. Por quê? Falta de gestão de estoque, acaba não tendo balanceamento de estoque para reduzir ruptura, não tem noção do índice de falta que está tendo a sua loja, não tem clareza de qual é excesso, quantos dias de cobertura tem o seu negócio, e aí isso acaba tudo impactando em venda. E quando a gente fala sobre os 4 P's, qual é o terceiro P do varejo farma? É prestação de serviço. E a prestação de serviço ela vai desde um atendimento. De nada adianta eu ter o produto, ter o ponto e não ter atendimento. Mas vou te dizer mais. Tem algo extremamente importante que se chama preço. Esses são os 4 P's do varejo farma. E quando a gente fala sobre preço, hoje você tem mapeado na sua região, no seu brick de atuação, quais são os produtos de alto giro de cada categoria de produto? Já comparou os preços seus e do concorrente para saber quais são os produtos que você precisa ser estratégico? Ou você simplesmente pega uma categoria de produto e aplica o desconto geral para tudo, que é um erro. Segundo erro que o varejo farma comete é não aplicar o desconto automático, deixar na mão do colaborador. Não, Guilherme, meu time tem um time forte lá, forte de venda. E aí eles cobram o preço de todo mundo. Ok, mas aí o seu cliente ele está olhando para quem está dando preço, ele tem a referência do preço, não é no seu negócio, é no vendedor. E a guerra de preço, ela está instaurada hoje no varejo farma, e você precisa buscar o oceano azul, aqui é o oceano vermelho. Porque preço por preço, o cliente compra em qualquer lugar. Porque se você não tiver preço hoje, não vende. Antigamente era um diferencial competitivo o preço. Hoje, ele não passa de ser uma obrigação sua, porque se você não tiver um preço competitivo, seu concorrente vai vender. Porque se você só ficar olhando para o preço e não buscar diferencial competitivo, os seus dias estão com os dias contados. Porque só viver de preço, o negócio não dá, não sobrevive, gente. O negócio não sobrevive se você só olha para preço. Preço hoje é obrigação. Não tem nem que discutir. Tem pessoas que vêm falar para mim, Guilherme, ok e tal, mas qual que é o desconto, o percentual do desconto que você dá? Gente, deleta isso da tua mente. O desconto que você está dando é um dinheiro que ele não é real. Aqui eu dou 20% de desconto, aqui eu dou 1 milhão de desconto, dou 500, dou 50 mil de desconto. Gente, isso daí é um valor irreal. Ele não vai para o seu bolso. O que você tem que olhar é para a margem que você está tendo. Qual é a minha margem bruta isenta de impostos? Tira imposto. Débito e crédito de imposto. Quanto que é a minha margem real? Quanto que você olha hoje para a sua visibilidade local? Eu vejo hoje farmácias poluídas visualmente, com adesivo antigo desbotado, comunicando preço,
Mas se você só está comunicando o preço, qual que é o cliente que você está trazendo? É o cara do preço. E isso que a maioria das farmácias locais fazem, gente. E olha só, se eu perguntar aqui para todo mundo, qual é o seu principal diferencial? Sabe o que boa parte do varejo farma vai falar? Guilherme, meu principal diferencial aqui é o atendimento. E aí eu vou fazer a segunda pergunta para você. Ok, parabéns. Mas quando foi a última vez que você deu um treinamento para sua equipe de desenvolvimento de equipe de alta performance para buscar vender mais, aumentar a margem de lucro, aumentar a receita da sua empresa? Quando foi a última vez que você fez isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quando que foi a última vez que você trouxe uma indústria que ela não quis vender o produto, mas ela deu um treinamento de times de alta performance, ou gestão de equipes, para os seus gerentes, para quem tem mais de uma loja? Porque a equipe muito operacional e pouco comercial fica olhando para o dia a dia, para as atividades diárias e não olha para a venda. Aqui na empresa está instaurado a métrica, o mantra do mês se chama bora vender. Bora vender, porque o operacional é obrigação de fazer. O PVPS é obrigação de fazer. A entrada de nota é obrigação de fazer. A limpeza é obrigação de fazer. Bora vender. E aí você para pensar o quanto que falta hoje para que você olhe para o seu negócio e busque aumentar o ticket médio da sua loja. Porque às vezes você está brigando, gastando energia com marketing, com panfleto em rua, carro de som, patrocinado em folhinha de igreja, gasta dinheiro com marketing, mas e quanto que isso te traz de retorno? E aí você está deixando de prestar atenção no ticket médio da sua loja, gente. Para pensar o quanto hoje o seu ticket médio vem crescendo ao longo do tempo. E ele cresce mais que o faturamento da sua loja? Isso é importantíssimo, tomar de decisão. E aí, olha só, varejo independente toma decisão baseado na intuição. Acordou de manhã, passou na casa do amigo, ou o amigo encontrou no banco, encontrou no comércio, e ele fala, rapaz, eu fui no seu concorrente e encontrei um remédio mais barato. Qual que é o remédio? Tal remédio. De repente, do nada, vai lá e mexe na precificação, mexe na tabela de desconto, aplica um desconto geral para tudo. Ou às vezes o cara fala, eu fui na tua loja e não encontrei um medicamento. Ao invés de olhar para os dados, fala, não, deixa eu ver qual que é o meu índice de falta dessa filial. Não. Vai lá e compra o produto que talvez não tenha demanda no mercado, porque não viu se tinha demanda ou não. Então, não existe gestão onde todo mundo põe a mão. E tomar decisão baseada na intuição vai fazer o seu negócio piorar cada vez mais. Você precisa tomar decisão baseadas em fatos e dados. Buscar fidelização de cliente. Sabe o quanto que é importante fidelizar cliente, gente? Não é fidelização de cliente, não é só simplesmente passar o CPF do cliente. É criar uma estratégia de CRM para ele. Como é que você vai fazer para agregar venda para o seu cliente? Isso acaba acontecendo o quê? Uma queda silenciosa no faturamento. Mas o faturamento ele é consequência. Quando que ele vai acontecer? Lá na frente. Lá na frente. Por quê? Porque uma decisão que você tomou hoje, ela vai reverberar daqui 6 meses, 1 ano o seu negócio. E aí você pode estar pensando aqui, tá, Guilherme, mas você está falando sobre faturamento. Meu negócio está indo super bem aqui, estou vendendo bem, não tenho nada do que você está falando, nada. Não tenho omnichannel, omnicanalidade, não treino uma equipe. Olha só, se falou esse negócio de prestação de serviço, meu negócio aqui é preço. Eu estou vendendo super bem. Ok, parabéns para você. Mas até quando? Até quando chegar um outro concorrente que venda pelo mesmo preço que você vende e agregue serviço que você não está utilizando. E é por isso que o tema aqui de hoje é esse, gente. Como estar preparado para competir com as grandes redes. E aí quando você vê, quais são os pontos importantes?
Está vendendo mais, mas quanto está sobrando no seu bolso? Quando a gente fala sobre DRE, demonstrativo de resultado gerencial, quanto dá o resultado de lucro na última linha sua loja por mês? Será que isso você tem claro? O quanto de desconto você está dando mais e o quanto que isso está impactando no seu caixa? São perguntas que eu te faço, porque por muito tempo eu tomei decisão sem saber o que fazer. E sempre fui escalando e crescendo o meu negócio. Porque eu sempre busquei trazer gestão. Gestão em todas as áreas da empresa. E para quem já participou e veio aqui dentro do meu administrativo para conhecer, hoje com 60 lojas tem uma gestão muito mais aprimorada do que quando eu tinha uma, duas. Porque hoje eu aprendi o que eu devo fazer e o que eu não devo mais errar, que eu já errei. Porque margem é importantíssimo para a sobrevivência do negócio. E vendas. Não adianta vender e não ter margem. E não adianta ter margem e não vender. E ela anda em conjunto. E aí, quando você olha, abriu um concorrente gigante do seu lado, uma nacional, e ele vai te enfraquecendo ao longo do tempo. Porque ele tem uma estratégia baseada em fatos e dados, que ele consegue olhar para o mercado, entender a realidade e tomar decisão. Só que a decisão que ele tomou hoje, ela vai impactar daqui 6 meses, 1 ano. E inconscientemente você acaba não percebendo. E quando você vê aquele cliente que era clientaço seu, ele começa a comprar no concorrente, por quem falou, porque entrou no aplicativo, porque o aplicativo compra mais barato. E tem que ter um posicionamento claro do que você é na sua região. Vou te falar aqui, qual o posicionamento do Guilherme hoje, como farmácias Unipreço aqui na região? Meu preço é igual ou menor que o concorrente, mas eu tento embarcar uma experiência do cliente diferente nas minhas lojas. O encantamento do cliente pelo bem-estar, pelos cosméticos, produtos que o meu concorrente não trabalha. Diferencial competitivo você precisa ter, tem que ter um posicionamento claro. E aí o que acontece? Se você hoje não tem um time engajado, comprometido, que veste a camisa da sua empresa, que está junto, está atingindo o objetivo, está buscando resultado, sabe o que acontece? Ele desmotiva. Ah, porque lá no fulano é mais barato do que nós. Não compro. Ah, fulano deixou de comprar aqui porque eu perdi a venda. E a hora que você desmotivou seu time, você perdeu o seu negócio. Você perde seu negócio a partir do momento que você não tem a motivação no seu time. Porque uma coisa é clara e nítido, varejo é gente, é pessoas. E quando você traz clareza que varejo é pessoas, o ponto importante é o que é que eu estou fazendo para motivar e desenvolver o meu time. Sabe por quê? A venda é um fator emocional. Não vai achar que a venda ela não seja emocional, porque a venda ela é emocional. E o que acaba acontecendo? Começa a baixar o lucro, você começa a transparecer para o seu time, para a sua equipe, o seu estresse da operação. Buscar inteligência emocional para tomada de decisão no negócio é fundamental. Independente de qual seja o movimento que você está hoje, inteligência emocional. Porque você tem que aprender a motivar o seu time para vender, para ter tempo para ser estratégico para tomar decisão, aumentar o seu lucro e aumentar suas vendas. Caso contrário, ela faz o processo reverso. Gente, e o que aconteceu daí com esse varejo que não estava preparado para competir com as grandes redes? Se comprometeu o futuro. Pela falta de experiência, de vivência, de aprendizado. Porque o varejo está dinâmico demais. Eu aqui dentro da minha empresa, eu como CEO do grupo, eu faço um curso por mês. Porque se eu não estou me capacitando para gerar essa máquina de 1.300 colaboradores, quem dirá o meu liderado? Eu te faço uma pergunta aqui.
O quanto que você hoje vem buscando desenvolvimento e capacitação para tomar conta do seu negócio. Não espere entrar no ciclo de falência do seu negócio. E ele pode levar anos, tá? Anos. Guilherme, meu negócio está estabilizado, mas eu estou escravo do negócio. Parabéns, você está no ciclo de falência. Meu negócio dá muito dinheiro e eu não sei investir. Não consigo ver a cor do dinheiro no meu negócio. Ciclo de falência. Guilherme, hoje eu não tenho salário na minha empresa. Eu trabalho há X anos e eu só tiro o básico para sobreviver. O resto está tudo no meu negócio. E eu não vejo dinheiro. Ciclo de falência. E ela é silenciosa. E quando você menos espera, você entrou num funil e não percebe as mudanças que vem acontecendo no mercado. E o risco de fechar é altíssimo. Ou vender a farmácia. Ou de repente falar, ó, quer saber, eu quero vender meu negócio, farmácia não é para mim, esse negócio não dá lucro, eu tô pulando fora. Mas eu vou te falar, farmácia dá lucro sim, existe um oceano azul, existe como você ser competitivo, independente de quantas lojas você tenha, se você está começando ou não. E a diferença que vai fazer você dar o primeiro passo do seu conhecimento é o quanto você está preparado para viver a nova geração do varejo farma. O quanto você está disposto a aprender sobre a nova geração do varejo farma. Que ela vive em ciclos. Quem não lembra quando era a farmácia há 20 anos atrás? Quem já trabalhou em farmácia 20 anos atrás, lembra que nota fiscal era queimada na churrasqueira de casa. Quem já não fez isso? Hoje em dia, você não pode fazer isso. Tem que aplicar gestão dentro do negócio. E é por isso que a gente está aqui, para que você entenda e não se comprometa com o seu futuro. E o que a estratégia precisa ter? Ela precisa ser um diferencial. Gente, eu tenho aqui mais de 20 tópicos de estratégia diferentes que eu tenho dentro do meu negócio. E é óbvio que eu não posso compartilhar tudo com você. Mas eu tenho. Para quem é o meu mentorado, eu vou compartilhando o quanto é importante desenvolver estratégias de competitividade para que você faça blindagem territorial na sua região. Porque o meu objetivo aqui não é ser a maior rede de farmácia do Brasil. Não. Eu quero ser a melhor rede de farmácia do meu estado. Eu quero ser a melhor rede de farmácia da minha cidade, do meu bairro. Quero ser a farmácia da rua que mais vende. E é isso que você precisa olhar. Será que você está olhando para esse tópico, entendendo quem é o seu concorrente que mais vende? O que esse cara faz que você não faz? Qual é o ponto de convergência que faz com que o seu cliente ele opte por comprar com o seu concorrente? E a empresa forte, ela só existe quando ela tem um time forte e uma cultura forte. Investir em treinamento contínuo para gerar uma equipe, fidelização de cliente e aumento de lucro é fundamental. Aqui dentro da minha empresa, quando eu montei o setor de treinamento, desenvolvimento e capacitação, eu fiquei emocionado, que era como se eu estivesse abrindo uma loja nova. Muito mais do que isso, porque eu tinha convicção que com a empresa de treinamento terceirizada que hoje presta serviço para mim, mas o meu time de desenvolvimento, treinamento e capacitação, eu conseguiria ter uma equipe, um time de alta performance. E isso é um processo de longo prazo. E o processamento de dados, ter os dados na mão, metas e indicadores, meta de loja, meta do marketing. Gente, você sabia que hoje, para você que talvez tenha mais de uma loja, ou tem um departamento, uma pessoa de marketing, uma das metas dela mais simples e básica é número de clientes em loja? Meta para ela. E não é só meta para operação de loja, porque quando a gente fala sobre meta, qual que é a visão que vem do empreendedor? Não, eu preciso montar meta, Guilherme, para a loja. Faturamento, ticket, margem. Aqui eu também tenho de marca própria. O meu colaborador tem meta de margem nominal. Não adianta colocar meta de desconto. Gente, olha só.
vou falar algo para você aqui. Se você colocar meta para o seu colaborador de desconto, pode ser que ele esteja boicotando o seu negócio. Ele perde a venda para não prejudicar a meta. Mas vamos lá. E quando se fala sobre administrativo, eu preciso ter meta. Quem é o comprador? Guilherme, sou eu o comprador. Parabéns. Qual é o faturamento seu? Isso é fácil de saber, só olhar no sistema, não é verdade? É fácil, faturamento. Mas quantos dias de estoque você tem? Qual é o seu estoque em valor, em dinheiro? Quantos dias de cobertura você tem? Qual é seu excesso? Quantos dias você tem de produtos sem giros no seu estoque? Qual é o perfil de curva que você tem ABC? Qual é o seu índice de falta? Gente, indicador não está atrelado só com operação de loja. Também está atrelado com administrativo. Guilherme, eu tenho um problema sério com gente, não para gente na minha empresa. Gente, vamos falar a verdade? Quero ser muito honesto com você. Problema de pessoas sempre existiu desde a época do meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, já trabalhava com ele na empresa. Já tinha dificuldade de retenção do colaborador. E o papel hoje das empresas é entregar para o seu colaborador o quê? Uma carreira, uma trilha de conhecimento. Que ele saiba que com você ele vai aprender, se desenvolver e que você vai esticar ele. Vai pegar pelo colarinho e vai esticar para ele crescer. O seu colaborador ele tem que ter ambição de crescer. E não tem como ele ter ambição de crescer se não tiver clareza de quais são os indicadores que ele precisa percorrer. Todo colaborador precisa ter uma meta. Todo. Independente de quem seja. Inclusive o seu estoquista. Meta de entrada de nota. Ele tem que ter uma meta. Tenha processo e dados na mão para tomada de decisão. E quando você olha para tudo isso, marketing não é papelaria. Marketing não é você pagar uma agência para fazer um post no seu feed, ou tirar uma foto e postar no seu Reels, ou no seu Stories. Marketing vai muito além do que isso. Qual é a taxa de conversão de cliente? Quanto que está entrando no meu funil de vendas? Gente, olha só. Eu fiquei anos sem pagar tráfego pago. Porque eu entendi que eu tinha um ralo aberto consumindo o meu recurso todo mês e eu não conseguia mensurar o quanto eu gastava e o quanto eu revertia em vendas. Porque a agência não passava. E baseado nisso, eu digo que ficou um vácuo do marketing. E eu pergunto o que eu faço para você hoje que é dono do seu negócio. Se você hoje tem um marketing, tem uma agência, ou até mesmo você tem um time de marketing, me diz aí qual é o seu funil de vendas. É claro. Quantos clientes a mais está trazendo para a sua loja? Então, quando você olha para pontos estratégicos do marketing, não é simplesmente fazer um encarte. Você pode começar seu plano de ação agora, tomando decisão, olhando para o digital, funil de vendas, quantos leads está me trazendo, qual a taxa de conversão. Gente, o marketing digital é maravilhoso, você consegue metrificar tudo. E muitos não metrificam. Ou distribuição de encarte. Já parou para pensar se você fizesse um encarte, frente e verso, 12 páginas, tivesse um picote de destaque, preencha seu cupom, leve até a minha farmácia, e no último dia do mês eu vou concorrer a uma fritadeira elétrica, você ganhou do seu fornecedor. Para entender, dos encartes que você distribuiu na região, foi 5, 10 mil encartes, quantos clientes voltaram com aquele tiquezinho e preencheram a urna? Guilherme, visibilidade, eu tive 1%, 2%, 3%. Ok. Agora, conversão de venda, eu consigo metrificar? Consegue também.
Mas para isso tudo você precisa metrificar no marketing. Senão, você perde a visão clara de qual é o seu investimento. E aí, quais são os outros tópicos importantes? Gestão baseada em dados. Aqui dentro da minha empresa não existe achismo. Dentro da cultura está muito claro. É fácil mudar qualquer coisa, desde que esteja transparência nos fatos e dados. Treinar, desenvolver o time, a equipe. Execução eficiente. E quando a gente fala sobre execução eficiente, o que é importante compartilhar? Guilherme, o que é execução eficiente? Ter acabativa na operação de loja. O que é ter acabativa? Início, meio e fim. Quantas vezes você delegou para o seu colaborador executar processos básicos, vai embora, volta no outro dia e ele não executou? Isso é execução. E para isso precisa ter processo.